Boa noite. Boa noite, Pedro. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso último seminário da temporada 2026, primeiro semestre. Agradeço a presença de todos e todas, os nossos alunos, nossas alunas e convidados, né? Nós temos convidados por parte do professor, temos convidados de colegas, então agradecemos aí também a presença dos nossos convidados. Para esse nosso último seminário dessa temporada, né? Nós temos a honra aqui de ter o professor Rony, que também é responsável pela disciplina, então o último seminário é o dele, tá? O professor Rony vai falar hoje sobre estratégias de aprendizagem ativa na educação contemporânea, desafios e possibilidades para as novas gerações. Eu vou ler aqui um breve currículo do professor Rony, e aí, professor Rony, se você quiser complementar, você fique bem à vontade, ok? O professor Rony é professor associado do Departamento de Ciência da Computação, aqui da UFJF, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, o nosso querido PPGEM, doutor em Informática com ênfase em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, atua nas áreas de Informática na Educação, Educação e Computação, com foco no desenvolvimento e aplicação de metodologias de aprendizagem ativa em disciplinas da área de computação, especialmente em sistemas de informação. Desenvolve pesquisa em didática da computação, com ênfase na formação docente e no aprimoramento de práticas pedagógicas no ensino superior. Coordena projetos de ensino e pesquisa voltados à implementação de estratégias inovadoras de aprendizagem em cursos de computação. É membro da Sociedade Brasileira de Computação e integrou o comitê diretivo do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, SBSI, em 2024. Atualmente, exerce a função de coordenador administrativo do curso de bacharelado em Ciências Exatas da UFJF e já eleito, né, ou ainda não, professor Rony? Ainda não, Lia. Está em processo de eleição, então todo mundo em campanha aqui para que ele seja o coordenador do curso de Sistemas de Informação da UFJF. Estamos em campanha, já votei e declaro meu voto aqui favorável à chapa. Professor Rony, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua dedicação à disciplina e por esse seminário aqui. Fique bem à vontade. Obrigado, Lia. Boa noite, primeiro, a todos vocês. Muito obrigado por estarem presentes aqui no seminário. Eu já vou compartilhar a tela aqui para poder mostrar um pouquinho como é que nós vamos fazer uma dinâmica desse seminário. Vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vou colocar aqui em tela cheia. Lia, confirma para mim se aparece em tela cheia, por favor, tá? Sim, agora está em tela cheia. Ótimo. Bom, pessoal, para que a gente possa acompanhar o seminário, eu vou pedir para vocês fazerem um favor. Quem tiver com o celular na mão, é só apontar o celular para esse QR Code que está na tela de vocês. Quem não está, né, com o celular na mão, quem quiser acessar o site, acesse esse site chamado mente.com. Ele vai pedir um código para vocês. Vocês vão entrar com este código que está aí, ó, 48601455. Nós vamos já utilizar aqui uma ferramenta para fazer a apresentação. Eu não sei se alguém aqui já conhece o Mentimeter, que é essa ferramenta que eu vou usar. Vou dar um tempinho aí, Bia, rapidamente, para o pessoal já acessar. Eu não consegui. O link. Alguém conseguiu acessar? Eu não estou conseguindo. Eu não consegui. Eu não consegui, não. Também não, Rony? O meu também não deu, não. Não deu? Deixa eu tentar parar a apresentação e voltar de novo aqui. Porque eu não troquei o link não, tá, gente? É só o link... O Rony tá assim, ó. Waiting for presenter. Então, eu já tô... Engraçado é que tá na apresentação. Não apareceu? Deixa eu colocar uma coisa. Rony, Agora aparece? Apareceu agora, Rony. Apareceu. Agora sim, Rony. Ótimo. Então, beleza. Obrigada. Vocês podem acompanhar. Obrigado, Tadeu. Vocês podem acompanhar a apresentação por aí pelo celular e a gente vai interagir com ela, tá? Também é uma ferramenta que eu trouxe para poder mostrar como é que funciona e que vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Bom, primeiramente falando, esse mundo que nós estamos está numa constante evolução. A gente não para, né? Desde lá da época das cavernas até hoje. Quem está aqui há um tempo já sabe, passou por várias mudanças, muitas mesmo.
Quem aí é das antigas aí chegou a pegar tecnologia muito rasteira, muito antigamente, né? A gente usava, por exemplo, não sei se alguém aqui na sala chegou a usar um modem, né? Aquele negócio que a gente ligava de madrugada, chegava meia-noite, ligava, né, o telefone lá no modem, a linha telefônica no modem, e aí acessava a internet. E era, assim, uma velocidade assombrosa, né? Conseguia baixar uma música de um dia para o outro. Essa é uma coisa, né? Isso, assim, foi evoluindo. Hoje a gente não tem isso. A gente consegue baixar as coisas muito mais fáceis. Nós temos várias coisas hoje muito mais fáceis que antigamente. Quem foi a banco, por exemplo, também lembra dos caixas eletrônicos, né? A gente tirava um extrato, saía aquela linguiça enorme no caixa eletrônico, a gente ficava conferindo aquilo sucessivamente, né, exaustivamente, para poder ver se o extrato estava certo. Hoje você tem isso na palma da sua mão, para tirar o extrato a hora que você quiser. E nem pago ele é, porque antigamente você tinha um número de extratos para poder tirar. A educação, como é que a gente... Né, será que a gente evoluiu também? Ou seja, nós indivíduos, estamos dentro dessa evolução. Como é que a gente se adaptou a isso tudo, né? Ou seja, toda essa evolução durante esses anos todos. Muitos de nós passamos muito aperto com tecnologia, eu garanto que muitos de vocês passaram aperto, mas acabaram se adaptando a essa evolução constante. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho das gerações, né? Eu acredito assim, que aí vocês podem se encaixar em alguma das gerações, mas o meu interesse muito é falar das novas gerações. O que está chegando para a gente agora, para vocês como alunos aí, para nós também como alunos da universidade, nós temos gerações diferentes, né? Nós somos de gerações diferentes. Lembrando que essa classificação que eu trouxe, ela tem algumas nuances, tá, diferentes. Eu trouxe uma classificação geral, mas dentro de uma mesma geração atual, a gente tem nuances diferentes dentro dela. Eu queria falar um pouquinho sobre as atuais, que é a geração Z, a geração alfa e a geração beta. Os alunos que nós estamos lidando hoje em dia pertencem mais à geração Z. A geração Z, aqui pelo menos na faculdade, a gente pega esses alunos dessa geração Z, e são alunos aí que já estão assim, já conviveram com a internet, já nasceram praticamente já conectados. A geração alfa, que é o que está chegando para vocês aí no ensino fundamental, já é uma geração que já nasceu plugada, né, na internet. Então, uma geração que é muito rápida, né, faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né, tá aquela coisa, tá ali fazendo um trabalho, tá assistindo um vídeo, tá passando o pé no cachorro, enfim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso, gente, não tem jeito, né? A gente vai evoluindo e as gerações também vão evoluindo. E a próxima geração que chegará até nós, possivelmente será a geração beta, que é uma geração que já está nascendo na era da inteligência artificial. E é uma geração que vai conviver com isso. Se a gente pegar indivíduos, por isso que eu falei das nuances, indivíduos da geração alfa, a gente percebe que já existem algumas nuances, né? Alguns alunos de vocês não usam mais o Google, a gente usava o Google, muitos de vocês nem usavam o Google, né? A gente usava as enciclopédias, alguém aqui já deve ter ido numa biblioteca, acessar uma enciclopédia para poder buscar alguma coisa para fazer algum trabalho. Hoje em dia, a gente tem os buscadores, né, o Google, enfim, que é o mais famoso. Agora, essa geração nem usa mais o Google. Eles usam hoje o ChatGPT para poder buscar as coisas. Tudo eles perguntam no ChatGPT. E chega a ser, assim, surpreendente como eles usam. Nem digitar eles estão mais, né? Eles já estão agora falando mesmo, buscam, isso. Nem digitar mais eles falam. Então, assim, são coisas que a gente percebe dessas gerações. E nós, professores, viemos passando por todas essas gerações. E como que a gente adapta essa geração? Por exemplo, os alunos de agora, geração Z, geração alfa, futuramente da beta, não têm o mesmo perfil que um aluno como nós, que somos de gerações antigas. Então, nós precisamos mudar a forma, nos adaptar a esse estilo de cada aluno, ou seja, de cada geração. Bom, hoje a gente pode falar que a sociedade é totalmente digital. Então, não tem como fugir disso. E cada vez mais os serviços têm se tornado digitais. Eu dei uma entrevista recente falando sobre isso. Houve um aumento, por exemplo, muito grande do número de idosos acessando a internet. Você fala assim, mas que coisa esquisita isso, né? Idosos acessando. Por quê? Porque os serviços agora estão se tornando digitais.
Banco, geralmente, é digital. Nós estamos perdendo as agências físicas. Não tem mais. Em Juiz de Fora, você dependendo do banco, tem uma agência, às vezes, física. Se é que tem ainda. Daqui a pouco nós não teremos mais. Nós temos um boom dos bancos digitais. Serviços que eles usam também, INSS, N benefícios, e tudo é digital. Então, a sociedade, hoje, ela é totalmente digital. E aí eu coloquei um pouquinho, né, falando sobre os indivíduos dessa geração Z, que são marcados aí pelo uso estrito de um smartphone. Você sempre não vê um indivíduo como esse usando um smartphone na mão o tempo inteiro. Né? Inclusive, eles vão para todo lugar. Né? Vai tomar banho, leva o celular junto. Né? Então, assim, são coisas que a gente percebe nessa geração. Pergunta agora, e a educação? Né? Como é que ela está? Será que ela acompanhou tudo isso? Será que a educação também está digital? Será que nós, professores, estamos alinhados a essa nova geração? Estamos preparados para lidar com esses alunos? O que a gente pode fazer? Como que a gente vai trabalhar com esses alunos? Será que nós estamos realmente preparados? Bom, como é que é a sala de aula tradicional que vocês estão acostumados a lidar hoje em dia? A sala de aula, eu gosto muito dessas figuras. A gente teve, o Tadeu está aqui na sala, a gente teve um professor na Unirio que falava muito dessa figura aqui de baixo, né, que é o bocão e o orelhão. Mas eu acho que ela ilustra perfeitamente uma sala de aula tradicional, que o professor fica falando e você fica ouvindo. Muitos de nós passamos por isso. Nós ficávamos quietinhos nas carteiras, copiávamos a matéria do quadro, e aí o professor falava aquilo tudo, a gente às vezes escrevia, e às vezes tínhamos muito receio de perguntar ao professor, levantar o dedo e falar, professor, eu quero perguntar. Não perguntava isso. Então, assim, o professor é aquele detentor de conhecimento, ele colocava muito isso dentro, né, do escopo dele para nós. Então, assim, era o conhecimento dele realmente passado completamente. Os alunos não tinham ali espaço para poder trabalhar com o próprio raciocínio, enfim, era mais difícil isso. Isso perdura, tá? Esse cenário de sala de aula é o que a gente vê hoje também. É muito comum, muitos de vocês estão acostumados com isso. E eu estou falando que a sala de aula tradicional ela é ruim, não. Eu só estou falando que é um modelo que a gente tem e que hoje os alunos mudaram. E uma coisa que a gente percebe na sala de aula tradicional é que os alunos que estão nela hoje não são os mesmos mais de antigamente, que nós dávamos aula anteriormente. Então, mudou um pouquinho essa concepção. E aí, né, nós tivemos vários tipos de professores. Nós tivemos aqueles professores de ponteira. Não sei se algum de vocês teve algum professor disso aqui. Eu tive uma professora assim. Ela ficava com uma ponteira de madeira andando na sala e perguntando para a gente, batendo na gente. Assim, pá, batia na gente. Você. Você teve aquele professor, e ainda, né, isso fica também para reflexão para vocês, aquele professor que está ali com um livro, pega um livro, abre o livro, aí fica o tempo inteiro olhando o livro, né, fica lendo aquele monte de coisa, etc. lá, fica lendo, e você fica só copiando. Gente, isso funciona hoje? Encher o quadro igual está aqui, funciona bem? E nós temos, assim, vários tipos de professores. Temos aquele professor, por exemplo, que tem a aula dele. Está aqui a aula dele. Ele acha que a aula dele, que ele dá há 20 anos, 15 anos, é uma aula sensacional. Ele acha simplesmente fantástica, né? Aquilo é como se fosse, assim, uma garrafa de vinho, aquele vinho caro, que a gente pega. E ele faz aquilo, deixa eu colocar um pouquinho. Alguém aceita, gente? Vinho. Pega aquele vinho, né? Professor, isso é uma tentação. Toma Vocês vinho. estão vendo o professor Rony tomar vinho? Vocês estão vendo? Ou só eu estou vendo? Ô, Rony, não é hora de tomar chopp agora não, Rony. Então, o professor toma o vinho, aí ele pega aquela aula dele, né, que ele toma aquilo, acha aquilo fantástico, guarda aquela aula dele. Minha aula, né? Ô, gente, esse tipo de coisa não funciona mais. Não tem como mais isso ser sustentável.
Então, ou seja, a gente precisa mudar. Nesse slide que está na sala, que está aí para vocês verem, né, a gente tem tipos diferentes de passar matéria no quadro. Não sei se algum de vocês já teve, ou já virou, talvez, um professor que usava retroprojetor. Ou seja, a gente chamava até de retroprofessor. Só mudou o quadro para o retroprojetor, porque é um monte de slide, né? Passava um monte de slide. O data show também, que tem na sala de aula, tem professor que passa um monte de matéria, da mesma aula que ele dava há 20 anos, a mesma coisa, só mudou a forma, não é no quadro, é no data show. Tem um quadro interativo, e a gente só muda o instrumento, a aula é a mesma. A gente precisa mudar essa aula. Isso aqui é o detalhe, né? Então, ou seja, é uma forma aí de impactar um pouquinho vocês, pensando um pouco. Tadeu, não era de tomar chopp, eu bebi um vinhozinho, né? Mas foi só um pouquinho mesmo. Então, esse modelo tradicional, gente, ele mostra um sinal de desgaste, principalmente relacionado a essa geração nova, não tem jeito, né? Os alunos estão conectados. Muitos de vocês já devem passar por isso, e agora eu vou falar também que a gente teve uma normativa para poder não usar o celular em sala de aula. Será que a normativa funciona? Será que vai fazer os alunos realmente prestarem atenção? Ou cria uma ansiedade nos alunos para sair da sala e acessar o celular? Então, ou seja, você está na sala, tem, né, nós que somos da faculdade, que a gente geralmente não deixa, assim, o aluno deixa ele usar, né, não trava o celular. Se você der ali 15 minutos, dependendo da sua aula, aquela aula que eu mostrei, que está ali, você toma ela há muito tempo, gente, não tem jeito, sabe? O aluno vai, 15 minutos ele está disperso, né? Então, assim, são várias coisas, né? Falando um pouquinho das práticas didáticas aí que a gente tem, a aula expositiva, que é essa que eu estou fazendo, uma palestra, que é lógico que eu estou trabalhando com algumas coisas diferentes, usando mente, daqui a pouco a gente vai interagir um pouquinho, mas é a aula e ela jamais será substituída, a exposição jamais será substituída. Mas será que a gente pode mudar um pouquinho, talvez, a aula expositiva, fazer uma aula expositiva dialogada, conversar um pouquinho mais com os alunos? Na tradicional aula expositiva, os alunos só ficam ali prestando atenção em você. Mal tem um aluno que, às vezes, te pergunta uma coisa. E depois eu vou falar um pouquinho que a gente tem concorrente sério para a aula expositiva. A gente tem alguns problemas também nela. Aqui mostra um pouquinho, né, de como está o cenário hoje em dia. A gente tem aí os alunos com celular, enfim, escutando uma música. Eu já peguei alunos escutando música em sala, olhei já. Então, ou seja, é uma forma diferente. Você tem que dar a sua aula expositiva. Não estou falando que ela é um problema sério. Só estou falando que você precisa mexer nela para chamar a atenção dos alunos dessa nova geração. Bom, quais são os concorrentes que a gente tem? O YouTube, né? Se a sua aula estiver chata, ele vai encontrar, sei lá, quantas aulas muito mais interessantes que a sua no YouTube. Com certeza ele vai achar. E hoje, além, né, do próprio YouTube, a gente também tem como concorrente dentro da própria sala. Eu coloquei 2 redes sociais, mas eles têm várias, né? As mais famosas, o Instagram e o TikTok, eles estão ali mexendo com aquilo que a sua aula está sendo bastante chata. Não sei por quê, mas ele não quer prestar atenção na sua aula. E aí fica assim, se a aula é expositiva. Não tem como, a gente precisa mudar essa concepção, tá? Outro jeito, né, são as práticas didáticas aí, é o debate, discussão em sala. Não sei se algum de vocês utiliza, né? A gente já é um pouco mais interativo, mas é uma prática também tradicional. A gente leva um tema, vamos formar uma roda, vamos conversar, vamos debater, vamos discutir. É uma outra prática também. Outra, estudo de textos. Possivelmente alguns de vocês aqui devem passar isso. Estudo de texto, pesquisa, trabalho. Passar isso tudo para o aluno, né? Para ele fazer. Será que isso é interessante para ele? Será que eu consigo mexer um pouquinho com essas técnicas, essas práticas? Outra, seminários. Né? Alguém que já deve ter pedido para os alunos apresentarem algum seminário. O seminário está ali, apresenta. Como eu trouxe essa imagem, inclusive, foi até difícil de encontrar. Eu queria um menino com essa cola na mão, né? Porque é muito comum a gente ver um seminário, o aluno com a cola na mão, né? Porque ele faz aquilo de última hora, faz no dia anterior. Isso, só um parênteses, né? Você marcou sua prova para amanhã, o aluno vai estudar ontem. E assim, é complicado, né? E o seminário é a mesma coisa. Ele fica ali com a colinha na mão, olhando. Não sei se vocês já perceberam, se vocês vivenciam isso também. Outra coisa que a gente tem são as aulas práticas de laboratório, né?
laboratório de química, laboratório de física, enfim, laboratório de informática. E aí, no laboratório de informática, muitas vezes a gente leva os alunos para o laboratório de informática para jogar um joguinho, sem contexto. Nós temos um pesquisador na sala, que é o meu amigo Tadeu, que é da área de jogos, depois ele pode falar alguma coisa sobre isso. Não basta levar o aluno para um laboratório para jogar um joguinho. Esse jogo tem que ser significado, ele tem que ter viés dentro do conteúdo. Então, não adianta você fazer isso. E muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Bom, agora vem aí, né, no celular de vocês, uma coisa que eu gostaria que vocês respondessem. Quais dessas técnicas vocês usam para selecionar? Vai aparecer um questionário para você, você pode marcar uma opção, 2 opções, 3 opções, marcar todas se quiser. Podem ir marcando, só para a gente ver aqui na tela online o que vai acontecer. Podem ir marcando aí, para a gente ver aqui quais técnicas dessas vocês usam para selecionar. Lembrando, gente, que é totalmente oculto, né? Assim, não vai identificar, né, as técnicas que você usa, quem dá tal técnica, só para a gente ter uma ideia aqui. A gente vai acompanhando aqui no gráfico. Então, a aula expositiva ainda é a mais utilizada. Tem gente que usa aprendizagem baseada em problemas, já é uma coisa interessante. Algumas pessoas usam jogos. Deixa eu ver mais o que. Debate, discussão em sala, talvez, tem bastante gente também marcando. A gente tem uma ideia aqui de como é que vocês fariam. Verifiquem que a aula expositiva realmente é a aula mais utilizada por nós. Bom, eu acho que, não sei se chegou total aqui, tem 21 pessoas respondendo, nós temos 39 pessoas logadas, eu vou deixar mais um tempinho para o pessoal acabar de responder. Mostrando, olhando para esse gráfico, a gente percebe realmente que a aula expositiva é a mais utilizada. Segunda, né, debate, discussão em sala, o pessoal também parece que gosta bastante disso. Seminários, depois a gente vem aprendizagem baseada em problemas, depois os jogos, e aí, como eu falei, tem que ver como está sendo utilizado esses jogos, depois seminários, depois a sala de aula invertida e o estudo de textos, né? Então, mais ou menos aí uma ideia para a gente ter assim, um contexto aqui da turma. Nós temos professores na sala, só para vocês terem ideia. Realmente, a aula expositiva, como eu disse, ela não pode ser substituída. A gente nunca vai conseguir substituir esse tipo de aula. Rony, Diga ali. a Beatriz colocou assim que ela sentiu falta da opção de aula com materiais. Então, você anota aí para o próximo. Sim, eu vou colocar aqui para o próximo, vou colocar ali. Bom, a aula expositiva, gente, não tem como a gente mudar, né? A gente precisa expor o conteúdo como eu estou fazendo com vocês. O que a gente consegue fazer é dar uma mexida um pouquinho de como ela trabalha, né? Como é que você trabalha com essa aula expositiva. Essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz na época que eu estava no doutorado, já tem um tempinho, mas voltou de novo, olha só. Não é muito distante do que a gente percebeu nesta sala, tá vendo? Só para vocês verem que a pesquisa de 2019, que essa pesquisa para agora, não chega a ser nada discrepante em relação ao que a gente viu aqui. Enfim, gente, ninguém aqui está criticando a forma de vocês trabalharem com uma aula expositiva. Como eu disse, ela jamais será substituída. A forma é como você conduz isso e como é que você vai chegar até o aluno dessa nova geração. Aqui tem alguma coisa que eu tirei da literatura, que são alguns problemas que os alunos relatam sobre os professores, né? Professores mais adequados e aulas com boa didática. Demanda de mudança nas ações dos professores, ou seja, como é que eles trabalham. Necessidade de aulas melhores, com explicações mais adequadas, ou melhor, didática. E aqui eu paro um pouquinho para falar. Alguns de vocês fizeram licenciatura, então vocês tiveram aula de didática. Provavelmente alguns aqui já devem ter tido essa disciplina chamada didática. E muitos de nós não tiveram. Não tiveram didática. E aí, como que dá aula? Daqui a pouco eu vou voltar sobre esse assunto, tá? Será que eu fazer uma aula de didática também vai me habilitar a trabalhar? Olha o que os professores falam. Deficiências relacionadas à escrita, vê se bate com alguma coisa que vocês falam aí. Os alunos escrevem mal, enfim, interpretação de textos, né? Ou seja, ele tem dificuldade de interpretação. Hábitos de estudo, né? Aquele aluno que não estuda. A gente está falando da nova geração. E a formação básica é deficitária, principalmente em conceitos matemáticos, tá? Principalmente em conceitos matemáticos. Isso não foi eu que falei, são pesquisas relacionadas ao assunto. E agora, como é que a gente vai fazer para poder mudar esse cenário? A gente tem esse descompasso entre os professores e os alunos, porque nós fomos criados, etc., de um jeito, e
os alunos de outro, e tem esse descompasso, né? O que está acontecendo nessa história toda? O que eu posso fazer? Bom, tem motivação para você mudar ou não tem motivação para você mudar? Ou seja, primeira coisa que você tem que pensar é, eu quero mudar ou eu não quero mudar, vou manter, por exemplo, aquela mesma aula que eu mostrei aqui, que você bebe dela há muitos anos. Bom, primeira coisa, né? Os professores de ensino básico, eu creio que nessa sala aqui deve ter muitos professores de ensino, né? A maioria talvez seja e trabalhe com ensino básico. A gente tem a formação pedagógica, há teorias, né? Disciplinas de didática, conforme eu falei, são disciplinas específicas de didática. Como eu disse, alguns de vocês já devem ter tido, né, uma aula de didática. E alguns fizeram também estágio supervisionado, que é aquele estágio, você vai numa sala de aula, fica lá, anota as coisas, enfim. Os professores dos demais segmentos, que no caso meu, dali, do Tadeu aqui, a gente tem as aulas, como é que a gente ministra essa aula? Se a gente não teve didática, né? A gente transmite o conhecimento, não tem preocupação, por exemplo, com isso, né? Para nós, e talvez para vocês também que fizeram didática, a base é o que o professor que você teve anteriormente te deu. Ou seja, o que os professores da sua época fizeram, você faz uma replicação das práticas dos professores antigos. Você replica essas práticas que eles fizeram. Ou seja, você promove uma disseminação de uma prática do seu professor antigo. Mesmo tendo uma disciplina de didática, muitos de vocês devem replicar. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, queria que vocês falassem um pouquinho depois sobre isso. Muitos de nós replicamos práticas que nós aprendemos com professores antigos. Esse professor, vou repetir praticamente com a forma como ele dá aula. Será que a didática desse professor é a melhor? E será que você também não pode elaborar a sua didática? Como trabalhar com isso? Bom, hoje, de novo, né, a gente tem uma cultura digital, né? Então, assim, evoluiu demais, os alunos mudaram, a gente precisa mudar também, a gente precisa acompanhar essa evolução dos alunos, né? Porque a sociedade hoje mudou muito e a gente precisa também mudar. Não adianta eu dar a mesma aula que eu dava 20 anos atrás para essa geração nova, pode ter certeza, não vai funcionar bem, não vai funcionar bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essas culturas, o que a gente tem, né, dentro da cultura. Os alunos de hoje em dia, eles são muito interligados, né? Então, assim, como eu falei, estão fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo 4 coisas, às vezes, ao mesmo tempo. E muito disso devido à disseminação das redes que eles entram, né? As práticas que eles têm de colaboração, eles publicam, eles compartilham, eles conversam, enfim, essas práticas, né, mexem um pouco com essa geração. Então, ou seja, onde que está isso dentro da sua sala de aula, se você fica na frente falando e o aluno só escutando? Você não deixa ele, talvez, né, falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, sobre a sua aula, como ele trabalha. Então, ou seja, é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho de como a sociedade mudou e como é que nós precisamos mudar também a nossa forma de conduzir as nossas aulas. A motivação é, a gente precisa rever esse conteúdo que a gente precisa passar aí, e aí esquecer daquela aula que eu mostrei aqui, analogia ao vinho, né, esquecer daquela aula, e disseminar novas práticas, trabalhar com uma aula diferente, alinhada mais aos alunos, né, ou seja, fornecer uma abordagem mais direcionada a eles, ao contexto deles, à realidade deles. Se você, por exemplo, continuar não fazendo isso, os alunos vão continuar não prestando atenção na sua aula, vai cair naquela coisa que eu disse, eles vão achar uma coisa que é concorrente e vão querer usar aquilo. Eu vou falar depois de algumas práticas que eu uso e como é que como é que eu trabalho com isso. Bom, alternativa que a gente tem? Tem várias alternativas. Se você buscar aí na literatura, você vai achar um monte de coisa interessante, um monte de iniciativa interessante que alguns professores já fizeram, inclusive eu aqui, o Tadeu está aqui na sala também, a gente já pesquisa isso há um tempo. Ou seja, mostrar como trabalhar com isso. Então, vocês vão encontrar alguma coisa. O problema é que isso está muito pulverizado pela literatura afora, né? Então, muitas vezes você não consegue encontrar, às vezes, uma prática adequada ao conteúdo que você está trabalhando. Então, isso é um problema. Mas a gente vai falar um pouquinho depois. Propostas que a gente tem relacionadas à aprendizagem ativa. E aí eu paro um pouquinho para falar um pouquinho sobre a propaganda que se faz sobre a aprendizagem ativa. Vocês já devem ter escutado, né? Alguma escola, talvez aqui na cidade, outro lugar, pode ser no Brasil inteiro,
que fala assim, a escola trabalha com metodologias ativas. Será que a escola está trabalhando realmente com metodologias ativas, com práticas, né, de aprendizagem ativa? E aí vem uma perguntinha para vocês responderem para mim aí de novo, interagindo novamente com o slide. O que é aprendizagem ativa para vocês? Tenta resumir isso assim, não escreve um texto enorme, né? Tenta colocar isso em palavras menores. O que é para você aprendizagem ativa? Vou deixar vocês responderem e a gente vai ver as respostas aqui na tela. Vou aguardar vocês responderem. O que é para você aprendizagem ativa? Ó, alguém respondeu o aluno em ação. Vou esperar aqui mais algum. O aluno no centro do processo, o protagonismo do aluno, o aluno no centro da aprendizagem, uma aprendizagem que inclua a participação do estudante, o aluno como centro do processo, que foi praticamente uma outra que está aí em cima, participando do momento da aprendizagem. Muito bons os conceitos, viu? O aluno vivencia a experiência como parte do processo, perfeito. O aluno protagonista, também já surgiu isso aqui em cima, protagonismo do aluno. Participar do aluno na construção do conhecimento, participação deve ser. Um processo em que o aluno pode construir o próprio conhecimento, sim. Aprendizagem que envolve o estudante de forma criativa, pensante, questionador, perfeito, muito bom esse conceito, muito bom. Deixa eu descer um pouquinho aqui agora, porque já acabou aqui o espaço. Colaborativo, estudante protagonista, a gente já viu isso aí. O aluno participante, participando ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Tipo de aprendizagem que o aluno tem responsabilidade sobre a própria aprendizagem. Estudantes como principal sujeito do processo, o professor age como mediador, perfeito também, protagonismo discente, tem mais respostas aqui embaixo. Uso de técnicas que geralmente não sejam aplicadas em sala, como foco da didática, buscando o engajamento e imersão do aluno para a construção ativa e colaborativa do conhecimento. Coloca o estudante no centro do processo, o aluno ativo na aprendizagem do conhecimento. Bom, enfim, as respostas que estão aqui mostram que vocês realmente sabem o que é aprendizagem ativa. É isso, né? Vou passar para o próximo slide. Eu trouxe aqui alguns conceitos, eu não vou ficar lendo o slide, deixar para vocês lerem aí, a gente trouxe de alguns autores mesmo, mas a forma que você tem de trabalhar com aprendizagem ativa é exatamente isso, né? Eu gosto muito dessa definição que está na primeira, né? Que é os alunos fazerem coisas e pensar sobre o que estão fazendo. Isso é muito interessante, essa definição. A gente pode também trabalhar com atividades em aula, que os alunos façam alguma coisa diferente, que tomar notas, né? E outra coisa que tem embaixo, que é outro conceito que eu gosto bastante também, que são exercícios introduzidos, são atividades que você introduz junto com a aula. Lembra da aula expositiva? Então, vamos dizer que você vai acabar com ela, mas você pode trabalhar paralelamente com atividades, enfim, que colocam o aluno como protagonista, que ele seja realmente o que vocês colocaram aqui atrás, nas diversas coisas, o centro do processo, centro da aprendizagem, o aluno é o protagonista, exatamente isso, é colocar o aluno para poder pensar. Aqui eu paro e volto de novo, lá naquele slide do início, quando nós éramos alunos, nós não tínhamos muito esse espaço, né? Mal tínhamos coragem de levantar o dedo para perguntar a um professor sobre determinada dúvida. O que nós estamos falando aqui é uma mudança completa nesse modelo. É você deixar o aluno ali, né, ativamente, trabalhando com os conceitos, com as definições, com tudo aquilo que ele precisa fazer, e você ficar como um mediador. É uma questão de horizontalizar a sua relação aluno-professor. A relação anteriormente era o professor cá em cima, o aluno cá embaixo. O que eu estou dizendo é horizontalizar essa relação. Você ficar mais como mediador para os alunos. Bom, vou falar agora sobre algumas técnicas, né, que eu uso e, enfim, vou mostrar algumas coisas que eu tenho feito. O Tadeu está aqui na sala, a gente já está trabalhando com isso há bastante tempo, né, eu já pesquiso isso já há bastante tempo. Bom, primeira coisa, palavra cruzada, não sei se algum de vocês usa, né? Palavra cruzada, alguém usa caça-palavras? E eu pergunto para vocês, tem até esse site aqui para você gerar, será que isso é aprendizagem ativa? E aí, lembra daquela propaganda que eu falei para vocês, da escola que trabalha com metodologias ativas? Algumas escolas falam que trabalham com palavra cruzada. Será que isso é aprendizagem ativa? Pensa comigo, palavra cruzada. Deixa eu voltar um pouquinho o slide. Palavra cruzada, caça-palavra, nada mais é. Repara, olha a sala, é o mesmo modelo de sala. Os alunos estão ali, todo mundo quietinho, prestando atenção, fazendo. Aqui também, o aluno fazendo.
é aquele famoso questionário que a gente tinha em casa para fazer. Não muda nada, só muda a forma. Não mudou nada. Eu só mudei a forma como eu coloquei o questionário. Então, assim, isso, gente, não é você engajar o aluno como sendo o centro do processo, colocar ele para trabalhar, né? Vamos trabalhar agora com uma coisa. Bom, primeiramente, programação em blocos, essa foto da minha filha, quando ela tinha aí, a Kátia depois pode falar uns 7 anos, por aí, mais ou menos, tá? Primeira coisa é trabalhar com programação em blocos, né? Programação, como eu disse, né, lá a Lia me falou na apresentação, eu trabalho muito com computação, né, essencialmente, mas o que é programação em blocos, né? A gente não faz a programação, a gente encaixa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um videozinho para poder explicar isso melhor. Esse kit, gente, é um kit que você pode comprar, não é barato, né? Esse kit aqui, inclusive, é o meu, mas a universidade, para você ter ideia, tem um laboratório inteiro disso aqui, um projeto que funciona, parte no ICE e parte lá na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Tá? São kits Mindstorms da Lego para você programar. Você pode montar, deixa eu só pegar aqui no chão, que o negócio é grande, um robô como esse que está aqui na minha mão, ó. Como esse que está aqui na minha mão. Esse aqui, né, é um robô, é uma cobra, não sei se vocês percebem, né, é uma cobra. Tá? É um kit caro, não é um kit barato, por exemplo, eu adotar numa escola pública, a não ser que a gente tenha verba de algum projeto, mas é uma forma de a gente trabalhar. O projeto que a gente teve aí, que está funcionando, inclusive, foi um projeto, acho que financiado, se eu não me engano, pela FAPEMIG, e recebe alunos de escolas, enfim, para poder levar eles para ter o primeiro contato com robótica também. Aqui, né, eu trouxe, inclusive, um videozinho, eu vou colocar aí rapidamente para vocês assistirem. Deixa eu só mudar aqui a tela, para vocês verem que é exatamente o vídeo sobre o Mindstorms, tá? Um pouquinho só que eu vou colocar aí, eu espero que vocês vejam aí, é um robô, né, criado, tá? Esse aqui foi o que eu usei, usando esse laboratório aí. Na verdade, eu não usei o laboratório, usei peças do laboratório numa sala de aula com os alunos aqui de sistemas de informação da UF. Eles programaram um robô simples, não é uma cobra como essa que eu mostrei para vocês, é uma coisa mais simples. Fazer uma cobra como essa, só para montar ela demora horas. A gente não tem, mas aqui é um robô simples, mostrando programado. Eu vou rodar o vídeo aqui. Olia, tá aparecendo o vídeo aí? Está sim. Tá? Eu vou rodar ele aqui para vocês verem. Eu não sei se vocês vão ter áudio, tá? Mas só mostrando um robozinho, ele tinha um sensor na frente, ele batia, virava e voltava, tá? Os alunos tinham que programar esse robô para trabalhar, né? Enfim, era um robozinho simples, né? A gente entregou as peças para eles e aí eles iam trabalhando com esse robozinho. Então, assim, é uma coisa que os alunos gostaram bastante, né, de trabalhar com esse robozinho. Deixa eu tirar aqui de novo. Eu acho que eu vou parar o compartilhamento geral. Espera um pouquinho só que eu acho que eu cliquei para parar, tirou os slides também da tela, né? Deixa eu voltar aqui os slides. Aí. Bom, esse é o Lego Mindstorms. Aqui, esse robô aqui é exatamente o que eu mostrei para vocês, tá? Então, assim, eles tinham que criar o robô, né? Era montar um robô simples e programar ele. Ele tinha um sensor na ponta aqui, que, tipo assim, na hora que ele batia, ele virava. Então, os alunos pensaram, na hora que ele batia, quantos graus eu precisava virar para a direita, por exemplo? Dá para poder trabalhar conceitos matemáticos. Trabalhar, por exemplo, 180 graus, por exemplo, virar 180 graus. Aí eles descobriram que o sensor de roda do robô, ele não era tão preciso, então eles precisavam botar um grau a mais, tipo 195, por exemplo, graus. Então, trabalhava esse tipo de conceito com o robô. Deixa eu voltar aqui. O outro é esse aqui, né, que é esse drone que está aqui na minha mão. Também é um equipamento mais caro, né? Esse é meu, inclusive, também. É o drone Tello, chama Tello, é da DJI, é uma marca famosa de drones. O drone mesmo em si, ele não é tão caro, tá? Esse drone também você consegue programar com blocos com ele. Eu vou botar o vídeo daqui a pouquinho para funcionar. Eu fiz um vídeo aqui em casa dele para mostrar para vocês. É um dronezinho, você compra, ele vem com 3 baterias, né? Nós não temos esse na universidade, esse é meu mesmo para trabalhar, e é para poder mostrar para vocês como que a gente trabalha com programação em blocos. Esse slide que está aí na tela mostra para vocês mais ou menos aí a programação que foi feita, tá?
O primeiro aqui é o take off, que significa que é para ele ligar as hélices, né? Então ele liga as hélices, depois está escrito up 50 centímetros, ou seja, ele vai levantar voo 50 centímetros. Depois ele vai para frente 200 centímetros, ou seja, 2 metros, né? 200 centímetros, 2 metros para frente. Depois ele gira, né? Left para de esquerda 180 graus. Depois ele vai para frente 2 metros de novo, ou seja, 200 centímetros, depois ele vira para a direita 180 graus e ele pousa, que é o land, tá? Eu vou colocar o vídeo para vocês verem como que é o trabalho dele aqui. Só um minutinho que eu vou colocar o vídeo. Deixa eu só pegar o vídeo aqui e colocar para poder apresentar uma outra coisa. O Lia, você me fala se vai aparecer também o do Telo, tá? Pode deixar. Aí está o vídeo do Telo, ó. Tá aparecendo. Eu vou rodar ele aqui. Aqui está a programação, tá? Foi feita com blocos, é tudo em caixa, tá, gente? Você vai pegando os blocos que ficam no cantinho e colocando eles aqui encaixando. Eu vou mostrar aí para vocês como é que funciona, né? Aqui eu venho mostrando. Você clica para startar e automaticamente ele faz a programação lá. Isso foi aqui em casa, tá, gente? Que eu fiz. Ele vai levantar, voa 50 centímetros. Depois ele vai para frente. 50 centímetros agora, para frente 2 metros, ele gira para a esquerda 180 graus, para frente de novo 2 metros, vira para a direita 180 graus, depois ele pousa sozinho. E assim vai. Ou seja, eu posso trabalhar, tá? Como eu tenho um drone só, fica mais complicado trabalhar com... acho que eu pedi de novo a apresentação, porque esse negócio de fazer o vídeo está perdendo a apresentação aqui. Bom, pode-se comprar drones como esse para poder trabalhar com programação em blocos. É o mesmo esquema do robô, tá, gente? Esse esquema de programação em blocos é o mesmo esquema do robô. Não se coloca a mão em código, né? São blocos, vai encaixando os blocos. Bom, a primeira coisa, então, que a gente fez, a primeira técnica, não sei se está dando para poder ver aqui, é programação em blocos. Eu vou colocar aqui nesse quadro, tá, só para a gente saber a quantidade de técnicas que eu vou mostrar. Olha, está dando para aparecer aí? Blocos? Dá para poder ver aqui? O quadro? Isso. Programação em Sim. blocos? Ok. Estamos vendo o quadro. Então, beleza. Eu coloquei aqui um post-it no quadro, programação em blocos, tá bom? Vamos para a próxima técnica agora, que a gente vai trabalhar aqui, que é o uso de quizzes. Talvez alguns de vocês já usaram. Esse que eu estou mostrando na tela, o Quiz ES, é um projeto que eu fiz com uns alunos meus, que era um quiz, que eles mesmos programaram isso, desenvolveram esse quiz. É um tabuleiro, parecendo um pouquinho com o tabuleiro do jogo Banco Imobiliário, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver os peões que estão aqui dentro. Cada peão desse pertencia a um grupo que estava jogando. E aí, um dado virtual. Eles selecionavam as casas e andavam aqui dentro desse tabuleiro. E esse tabuleiro, né, ele rodava. E cada casa dessa amarela, né, se caso o peão parasse, eles tinham que pagar uma prenda. E aí, assim, as prendas eram variadas. Eu pedi para eles criarem também as prendas. Aí, assim, imitar o professor X, fazer não sei o quê, enfim, era uma coisa parecida com isso. E, ao final do tempo, eles iam ganhando pontos e aí conseguiam ver. Isso tudo relacionado também a matéria, né? Isso aqui a gente usou muito sala de aula invertida. Eu passei a matéria antes para eles, para depois utilizar esse quizzes com ele. É uma coisa muito parecida com o outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui tem o pessoal, né, aplicando, eu estava aplicando ele em sala, o pessoal lá usando ele na sala. E aqui tem uma menina pagando uma prenda, que eu não lembro agora qual é, acho que era imitar um professor, né, se eu não me engano. Já tem um tempo. Não sei se algum de vocês utiliza, né, o Socrative, que é uma ferramenta, não é gratuita, mas tem uma boa parte gratuita. Tem um concorrente dela que talvez vocês possam utilizar mais, que é o Kahoot. O Kahoot, eu acho ele para ensino superior um pouco mais infantilizado, mas não diz que a gente não pode utilizar. Eu prefiro utilizar o Socrative. Gosto muito desse jogo do foguetinho. Geralmente eu coloco os alunos em grupos, né, coloco para eles, falo, agora vocês vão responder, o grupo se vira e responde, né? E aí eu levo alguma coisa para gamificar a aula, uma caixa de bombom, alguma coisa nesse sentido. E eles vão competindo entre eles de acordo com que vai respondendo as perguntas, né? E eles podem interagir entre eles mesmo, conversar entre eles e dar a resposta correta para poder fazer um número máximo de pontos e ganhar a corrida do foguete, que eu chamo lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Aqui tem uma outra imagem.
Aqui eu coloquei também no papelzinho, tal, e o uso de quizzes, eu vou colocar aqui no quadro só para a gente ver a quantidade de técnicas que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Vou colocar aqui nesse quadro o de quizzes. Aí tem de novo, né, uma outra turma trabalhando também, aí com mais, né, equipes aqui, trabalhando o jogo do foguetinho. Lembrando, gente, o Socrativo você pode trabalhar de forma individual também. Você pode mandar um questionário para o aluno, às vezes em casa, para ele fazer uma prévia antes de participar do jogo desse. É uma ferramenta que eu acho bastante versátil, mesmo ela na versão não paga, tá? Mesmo na versão não paga. Bom, dinâmicas, né? A gente trabalha com vários tipos de dinâmicas. Eu vou mostrar algumas delas aqui que a gente trabalha. A primeira delas é a criação do boneco, né? O que é a criação do boneco? Vou explicar mais ou menos como é que funciona, né? A gente divide a sala em grupos de 5 alunos, mais ou menos, e eu tenho uns cartões, que são esses cartõezinhos que estão aqui com partes de um boneco mesmo, tipo cabeça, orelha direita, orelha esquerda, pescoço, tronco, braço direito, braço esquerdo. E eu embaralho esses cartões e distribuo geralmente 2 cartões por grupo. Se entrego também tesoura, tá? Que vocês têm na sala de aula, na escola com certeza tem isso, jornal, basicamente só isso que eles vão ter que utilizar. E fala coisas assim, num primeiro momento eu separo eles na sala e falo, olha, vocês vão ter que montar as peças que estão aí. Alguém me pergunta, como fazer? Não quero saber. Montem as peças, cortem as peças que estão. E aí a gente pega e chama para poder montar o boneco no quadro. A primeira, né, vista fica esse boneco que está aqui, horroroso, feio, esquisito mesmo. Que mostra o quê? Isso aqui eu uso na disciplina que envolve conhecimento de processos, que mostra que não teve um processo. Eu mandei isso para eles e não teve nenhum processo. Então, eles percebem visualmente que não é um processo adequado para se fazer alguma coisa. Eu faço até uma comparação com software, desenvolvimento de software. Imagina você desenvolver um software, por exemplo, sem processo. Olha só o que vai dar. E aí está um software com um monte de problema que vocês não estão acostumados a ver. Aí eu pego, escrevo no quadro, pergunto para eles, o que a gente pode melhorar? Eles vão falando algumas coisas, eu coloco no quadro e deixo eles usarem 2 melhorias. Em geral, eu deixo eles terem um líder, por exemplo, na segunda parte, e os líderes podem conversar entre si. O boneco já melhora numa segunda fase. E assim vai sucessivamente, caminhando com essa dinâmica até chegar no momento que eles fazem melhor. E assim, são variadas as turmas que eu já apliquei essa dinâmica, e são variadas soluções que eles dão. Aqui vocês podem ver, aqui a gente tem 2 turmas, né? Essa aqui é a primeira turma, essa aqui é uma segunda turma. Não sei se vocês estão vendo as meninas usando o próprio pé como molde, né? Como molde. Essa aqui, por exemplo, foi uma turma que eu apliquei aí na UFJF recentemente. Vocês estão dando para poder ver o boneco. Repara, né? O pequeno boneco, olha só. O segundo boneco, menor ainda. O terceiro boneco é um bonecão grande que eles fizeram no chão. Não sei se vocês estão vendo, a menina virou o molde no chão. A melhoria foi criar um modelo. Essa foi a melhoria que eles criaram. Então, assim, fica bem bacana mesmo para poder mostrar essa questão toda. E essa aqui foi o que eu apliquei nesse semestre, na turma desse semestre. Aqui a gente está vendo o primeiro boneco, vocês veem que realmente fica um monstro, né? Quando dá, sempre fica, né? Um monstro. E ele vai evoluindo. E aqui no final, vocês veem que o boneco está bem melhor. Aqui também eles usaram uma pessoa como sendo o molde, tá? Então, assim, é uma dinâmica barata, a gente usa jornal, revista e usa fita crepe também para poder colar o boneco no quadro, tá? Então, mais uma técnica que eu coloquei, que é a dinâmica do boneco, tá? Que é essa que está aqui, eu vou pregar ela aqui também, aqui no quadro. Para a gente ver aqui. Bom, depois a gente tem outra que é interessante também, que eu fiz no semestre retrasado, né, o começo do ano passado, que é uma dinâmica usando recorte de papel. O que a gente precisa para essa dinâmica e qual é o intuito dessa dinâmica? Aqui também, na mesma disciplina de modelagem de processo, só que eu ensinei eles a modelar processo usando dobradura de papel, né? Então, eu dava folha para eles, dava aqueles rolinhos de papel higiênico, coisa que a gente, professor, adora juntar, né? Aqui em casa, então, tem um estoque enorme dessas coisas. É fácil, só pedir para a Kátia que ela tem sempre alguma coisa nesse sentido. E cola, tá? Cola, basicamente. Então, eu passei um vídeo para eles, né, na sala de aula invertida, que eu deixei eles assistirem o vídeo para tirar dúvida no dia, para fazer o recorte da casinha. E contei uma história. Falei, olha, nós temos uma vila de refugiados que chegaram agora no Brasil, aí você tem que construir as casas deles. Enfim, contei uma história para que eles fizessem. A intenção era pegar o vídeo, replicar, né, o recorte de papel e montar a vila que eles quisessem. E, além disso tudo,
eles também tinham que ir para o computador e modelar esse processo, né? Como fazer? Como fazer? Como é que eles montaram aquela vila? Então, aí, aqui a gente tem algumas imagens do pessoal montando, enfim, trabalhando, né, com a tesoura, com os papéis, cola. E aí, numa primeira fase, eles montaram as vilas. Aí, o que eu fazia? O grupo 1 montou o do 2 na segunda fase, o do 2 montou o 3, do 3 montou o 1. Como tinha o processo modelado, a princípio, se o processo foi bem modelado, eles conseguiriam replicar a mesma vila. E aqui vocês podem ver, ó, a diferença um pouquinho de uma vila para outra, né? Olha essa aqui, ficou mais ou menos parecida. A gente percebe que tem algum problema no processo, mas ainda é aceitável. Esse aqui já é uma vila mais simples, mas o processo já está mais bem elaborado. Esse o processo já não foi bem feito, né? Você repara, né, que eles inventaram, inclusive, botar os bichos no lago que tinha dentro da vila. Então, ou seja, é para poder modelar processo. Depois, né, uma outra fase, eu peço eles para poder ajustar esse processo também. Então, ou seja, eu praticamente fico só como mediador ali o tempo inteiro com os alunos. Ah, esqueci de colocar para vocês, né, aqui, essa é a dinâmica usando dobradura de papel, tá bom? Eu vou colocar aqui no quadro também, cantinho aqui, só para a gente não esquecer da quantidade de técnicas que a gente vai trabalhar. Outra, dinâmica do macarrão, né? Que é para poder mostrar o trabalho em equipe, em uma estratégia. Qual é a, não sei se algum de vocês conhece essa dinâmica, né? O que a gente gasta com essa dinâmica? Macarrão, um pacote de macarrão, número 8. Acho que menos que isso, acho que ele é muito quebradiço. Então, o número 8 já é quebradiço. A gente usa fita crepe e usa barbante também. A ideia é, cada equipe tem que montar uma torre de macarrão, usando os recursos que eu passo. Esqueci um barbante, tesoura, fita crepe e um macarrão mesmo. E eles têm que se virar na estratégia que eles vão montar, como é que vai a torre. O importante é montar a torre mais alta. A gente leva uma caixa de bombom também para poder gamificar a aula. Na verdade, é um premiar, né? Mais premiar mesmo a aula. E aí eles vão montando isso, e o detalhe é o seguinte, quando eles terminam de montar, que eu dou um tempo, eu falo, olha, a torre tem que ficar parada durante 3 minutos, tá? Aí, às vezes, alguma torre cai, enfim, a estratégia não foi bem feita. E, assim, é diversificado conforme eles vão montando. Cada grupo monta de um jeito, Eu usei ela agora esse semestre, o pessoal fez bem diferente. Achei até que a estratégia deles seria interessante prender, por exemplo, a fita crepe no teto, poder segurar a torre. Eu falei, não pode usar o teto, né? Só pode usar o chão. Enfim, são coisas que eles vão fazendo. A ideia aqui, no caso, é estratégia, tá? Desafio da solução de um problema, passar um problema para que eles possam solucionar este problema. Bom, eu esqueci de mostrar aqui, né, a dinâmica do macarrão. É uma outra técnica também que eu uso. Vou colocar aqui no cantinho do quadro. Dinâmica do macarrão. Outra é a dinâmica do palito de fósforo. Essa aqui é quando eu trabalho com eles liderança. Qual é a intenção? O que a gente gasta com isso? Basicamente, uma caixa de fósforo para cada grupo. É uma caixa de fósforo realmente não usada, tá? E a gente usa cartões, tá? Cartões com o nome das peças. Tipo assim, uma seta, uma cruz, uma letra, esse 5 mais 2 igual a 7, igual eu coloquei um castelo. E a gente pede para o líder e entrega para ele uma máscara, né, para que ele possa tampar a boca dele, assim, né, tampa a boca, por conta que ele não pode falar. Então, ele tem que mostrar, ele olha a carta, vê o que tem que ser montado e tem que passar as instruções para a equipe montar aquilo que está sendo pedido. Tá? Então, ou seja, é para poder ver se um líder consegue passar as informações, mesmo tendo a dificuldade, por exemplo, de não poder falar com a sua própria equipe. Né? É testar realmente se ele é um líder ou não é. Essa dinâmica também é bastante interessante, os alunos gostam bastante dela. Eu usei esse período também, cada um... Aí vai da estratégia, tá, gente? Igual a seta que está aqui, cada um monta de um jeito, o castelo está aqui, tem gente que monta de outro jeito também. Aí a gente tem também uma pessoa que fica junto para poder avaliar, para ver se realmente funcionou ou não funcionou aquilo que a gente pediu para ser montado. Então, essa aí é a dinâmica do palito de fósforo, tá? Dinâmica do palito de fósforo, tá aqui também. Vou falar agora um pouquinho de um jogo que recentemente eu criei aqui, né? É uma novidade, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que é uma novidade. Eu chamo de SI em jogo. Por que SI? Porque eu trabalho muito com o curso de sistemas de informação, né?
Então, a ideia aqui, na verdade, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente tem cartinhas, né? Tem umas cartinhas amarelas, vermelhas, verdes e azuis, tá? Eu peço eles para dividir em equipe, né? Aqui a ideia é trabalhar um pouquinho sobre aprendizagem organizacional, tipos de aprendizagem, tipo de aprendizagem sistêmica, aprendizagem em grupo, com líderes, cultural, por experiência, alguns problemas organizacionais também, tipo absenteísmo, deixa eu ver, rotatividade, qualquer coisa nesse sentido. E a gente tem também aqui envolvido nessa dinâmica, que na verdade é um jogo, a relação de aprendizagem com desempenho organizacional. Então, o que a gente faz? A gente tem essas cartas, né, que são, as azuis são cartas de situação, são problemas reais, tipo assim, alta rotatividade de funcionários, equipe desmotivada, falta de compartilhamento de conhecimento, cliente insatisfeito, são situações. As cartas verdes são cartas de aprendizagem. Aí tem diversos tipos de aprendizagens que eu falei, alguns sistêmico, em grupo, com líder, cultural, experiência, enfim, coisas nesse sentido. As cartas amarelas são ações, tipo assim, criar treinamento, realizar um workshop, incentivar a troca de conhecimento, implantar uma cultura organizacional, coisas nesse sentido. O que a gente faz? A gente pega, distribui eles em grupos e dá para eles aí 2 cartas de situação, 3 cartas de aprendizagem, vamos dizer assim, e 4 cartas de ação. E pede para eles o seguinte numa segunda etapa. Vocês vão analisar os problemas que estão aí, a situação, vão escolher aí, entre os tipos de aprendizagem 1 ou 2 tipos e 2 ações. Vocês têm mais que isso. Lembrando que, né, a gente já distribuiu mais cartas para eles. E depois, numa etapa 3, vocês vão montar, vamos dizer assim, um plano dessa empresa, né, para poder identificar o problema que está ali, qual é o tipo de aprendizagem que você escolheu, você tem que justificar, quais as ações que você vai propor para poder resolver aquele problema, quais os impactos que são esperados diante daquilo que você fez. E a gente dá um tempo para eles fazerem isso. Eles vão trabalhando com isso, etc. Um tempo. Eles não sabem das cartas vermelhas, eu não mostro essa carta vermelha, eles não sabem disso, né? Num certo momento, depois está tudo pronto, eu pego e distribuo as cartas vermelhas, que são, na verdade, né, problemas, né, que a gente pode colocar. Geralmente, assim, as cartas vermelhas são cartas que a gente chama de cartas de impacto. Tipo assim, aumentou a produtividade, ou melhoria, organização, redução de custo, aumento da satisfação do cliente, ou algum outro tipo de problema também. E a gente insere, né, essas cartas no meio do plano deles e pede a eles para poder verificar se aquela cartinha, na verdade, geralmente eu deixo eles comprarem a carta para virar um sorteio mesmo, né? Eu passo assim um baralhinho e eles vão colocando e tirando a cartinha. E a gente pede para eles para poder pensar e justificar se aquele impacto está coerente ou não com o plano que eles já tinham montado. E se não tiver, por exemplo, não, ajustar o plano. E por último, a última coisa, isso aqui geralmente eu uso como avaliação no lugar de prova, tá, gente? Eu usei como avaliação. Eles têm que montar um pitch em formato vídeo, aí pode ser no celular de cada um deles, não precisa editar, não precisa nada, só montar um pitch. Eu pedi para eles fazerem em vários lugares da universidade, teve gente que gravou em vários lugares, no estacionamento, na sala de aula, ali na sacada, enfim, em vários lugares. Tem gente que gravou na cantina, enfim, coisas assim. Um pitch de geralmente 5 a 10 minutinhos, mostrando aquele plano e vendendo aquele plano para mim, né, que vou querer comprar, vamos dizer assim. Eu chamei de SI em jogo, né, é uma coisa nova que a gente está trabalhando agora. Eu trabalhei com eles a primeira vez, deu super certo, eles gostaram bastante, e eu usei esse tipo de dinâmica, que é um jogo, na verdade, como uma prova deles, né? Eu não dou prova, eu não gosto de dar prova para os alunos, geralmente eu faço coisas assim. Então, isso aí foi a prova dos alunos desse semestre agora, uma das avaliações que eu dei para eles, tá? Esse aí é o SI em jogo, né? Eu dei o nome de SI em jogo, que é o nome dele também. Bom, vou colocar aqui de novo para você o SI em jogo, já está aqui na 7ª técnica, mostrando para vocês. Outra, aí é o jogo, né? Agile Scrum, é um joguinho também que a gente dá e a gente usa aí eletrônica, que a gente chama de cultura maker, que é uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. O pessoal trabalha bastante com eletrônica, enfim. São kits pequenos, eu tenho 10 kits desses, a universidade não tem, mas são kits baratos que você compra, com componentes eletrônicos bem baratinhos, são fios, LEDs, bateria,
e essa plaquinha furada aqui que chama protoboard, que é uma placa onde você monta o circuito. A ideia aqui, eu vou mostrar nesse quadro, a gente monta esse quadro aqui, né, de um quadro mesmo na sala de aula, né, coloca assim, a fazer, fazendo e feito. E coloca aqui para eles algumas atividades e divide eles em grupo. Por exemplo, acender um LED, é a primeira coisa que eles têm que fazer. Então, eles tiram daqui e colocam aqui para fazer. Assim que estiver pronto, passa para cá. A segunda tarefa, sei lá, acender um outro LED usando um botão, por exemplo. Aí eles tiram daqui, colocam aqui e depois que acabar, coloca no feito. E assim vai sucessivamente montando um circuito aos poucos. Como vocês não são da área, né, a gente usa uma metodologia aqui chamada Scrum, tá? Scrum é uma metodologia que a gente usa muito dentro da área de TI para desenvolvimento de projetos, inclusive projetos reais, a gente usa Scrum. E esse quadro que está aqui é bem conhecido dentro da metodologia, chamado quadro de Kanban, tá? É um quadro de Kanban. Usando cultura maker. É barato esse kit, tá, gente? Bem baratinho mesmo, a gente consegue trabalhar com ele, com os alunos, tranquilamente. Eu tenho, como eu falei, eu tenho 10 kits desse aí, tá? Esse aí, ó, é o jogo Agile Scrum. Estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu colocar ele aqui também no quadro. Nós estamos na 8ª técnica. Vamos para a próxima técnica agora, que é o Arduino aí no caso, né? Também mudando cultura maker. Esses mesmos kits que eu uso para poder fazer aquele jogo, eu uso também junto com o Arduino. Aí o Arduino é um microcomputador, vamos dizer assim, um microcontrolador pequenininho mesmo, simples, não tem muita memória, mas os alunos conseguem programar as coisas neles, tá? Eu passo uma tarefa para eles, isso aqui dentro daquela parte de modelagem de processos, eu peço para eles modelarem o processo que está sendo feito dentro do Arduino. Então, assim, nessa turma aqui, por exemplo, o desafio final deles era criar um dado digital, né? Um dado, né, daquele protoboard com as luzinhas, e aí eles iam ter que fazer. E aí, depois que eles montam aquilo, mapeiam todo o processo, eu inverto os grupos. O grupo 2 monta do grupo 4 e por aí vai, até montar o dado certo e ver se o processo foi mapeado ou não. Esse negócio deu tanto certo, essa figura que está aqui embaixo, né, nós temos aqui na universidade 2 alunos autistas. Tem um deles, inclusive, que além de ser autista, ele tem outros problemas. Eles estavam com muito problema na disciplina de algoritmos, eles não passavam nessa disciplina. E aí me veio e falou assim, vamos tentar introduzir a cultura maker, ou seja, trabalhar com circuitos, com Arduino, com eles, para eles aprenderem algoritmo, porque é um troço que você vê funcionar. Por exemplo, piscar um LED 10 vezes, isso é um comando lá de programação. Então, eles veem o LED piscar. E deu super certo, tá? Deu super certo que a gente até expandiu o projeto, está rodando agora para alunos que têm mais dificuldade na disciplina de algoritmos. Não para alunos autistas, a gente não teve outros alunos autistas, mas se tiver, a gente pode introduzir de novo. Deu super certo. Inclusive, um dos autistas está aqui pediu para a mãe comprar um kit para ele de Arduino para ele fazer em casa, e ele optou, não sei se isso também foi influência, tá, gente? Mas optou por, ele é do curso de Ciências Exatas, a gente tem um segundo ciclo, né, que ele escolhe um ciclo, né, de um outro curso para se fazer. Ele optou por engenharia elétrica, opção em robótica. Não sei se foi por conta disso aqui, né? Por conta dele ter gostado tanto disso aqui, né? Inclusive, ele participou de uma competição de robótica agora, recentemente, está gostando bastante. E exatamente o menino tem mais problema. Então, essa aí, gente, é a cultura maker, né? O uso de Arduino aí, deixa eu só pegar aqui a coisa. O Arduino está aqui para vocês verem, o Arduino. Vou colocar aqui de novo. Modelagem de processo usando Arduino. Uso de QR Code. Isso aqui é uma das dinâmicas que eu mais gosto de fazer, né? Então, assim, isso aqui a gente pode fazer de vários jeitos, para várias coisas. É tipo um caça ao tesouro, né? A gente bota... como que eu conduzo? Eu coloco perguntas e respostas e pistas. Então, por exemplo, eu dou para eles um conteúdo, falo, ó, vai ter uma avaliação e a gente vai trabalhar com QR Codes. Então, vocês têm espalhados aqui no ICE, por exemplo, aonde? No ICE todo, QR Codes. Onde estão os QR Codes, professor? Por aí, não sei aonde, né? Então, você vai lendo os QR Codes com o seu celular e aquilo ali pode ser uma pergunta e pode ser uma resposta. Então, eles têm que ter estudado anteriormente o conteúdo para depois montar um documento no Word com as perguntas e respostas, com esse contexto todo por aí. Então, assim, eles vão lendo essas coisas, deixa eu mostrar para vocês, mas esse aqui eu fiz no laboratório, né? Esse aqui era só no laboratório, foi uma das primeiras vezes que eu usei, a imagem está até meio ruim, porque já tem tempo já que eu uso. Depois, né, eu fui expandindo esse negócio um pouco mais, aqui no ICE eu uso o ICE inteiro, tá? Aqui está dentro do laboratório.
E quando eu trabalhei lá em Cataguases, né, não sei se alguém aqui é de Cataguases e conhece o Colégio Cataguases, ele é enorme. Eu espalhei QR Code para tudo quanto é lado. Vocês estão vendo, tinha QR Code pregado na árvore, QR Code no vidro. Isso aqui é o trampolim da piscina, eu coloquei também no trampolim da piscina, atrás de uma estátua, e os alunos iam lendo esse negócio todo. E depois eles iam montando o documento, tá? E aí tinham que casar, né? O QR Code, que era pergunta, com o QR Code de resposta, assim, iam até entregar o documento completo, tá? Eu faço isso, e as pistas é tipo assim, QR Code falso, vai para outro, existe um QR Code onde você lava as mãos, onde você lava a mão, você lava no banheiro, no tanque, e assim vai sucessivamente. Dá um trabalho imenso montar isso, é trabalhoso para caramba, mas é muito satisfatório, tá? Você vê os alunos, principalmente, gostando bastante desse tipo de dinâmica, eles gostam muito. Bom, esse é o de QR Code, tá? Tá aqui para vocês o uso de QR Code. Eu vou colocar aqui de novo QR Codes. E por último agora, né, a última coisa que a gente tem trabalhado, a gente estava trabalhando, o Tadeu, né, com o Metaverso, numa plataforma chamada Gator Town, que é essa que está aqui embaixo, até o Gator virar totalmente pago e mudar totalmente a aplicação. E agora ficou muito complicado de trabalhar com ele, porque ficou caro para trabalhar. Então, assim, a ideia é o metaverso, né? Esse metaverso não inclui o uso de óculos. Você entra dentro do metaverso, é tipo Roblox, tá? É uma coisa parecida com Roblox. Você entra dentro do metaverso e vai procurando pistas dentro do metaverso, enfim, é tipo o QR Code que eu fiz, só que você vai procurando pistas. E aí, de uma sala, você vai para outra, até juntar também num documento único que vai ter as perguntas, respostas, códigos que a gente vai trabalhando ao longo desse cenário, tá? Aqui está um cenário que eu usei aqui na UFJF, né? Geralmente eu coloquei, esse aqui foi interessante que eu fiz híbrido, deixei os grupos em casa, se quisessem, quem quisesse ficar em casa, quem fosse para a universidade, pedir para a universidade, enfim, deixei à vontade. Essa sala que vocês estão vendo em cima, cada mesinha dessa é um computador de um grupo, né? Então, o grupo, por exemplo, chegava aqui, acessava esse computador virtual, lógico, abria um documento, né? Um documento compartilhado no Google Documentos, eles iam preenchendo o que eles iam achando, né, ao todo, durante esse cenário todo. E, assim, tem algumas coisas que eles tinham que descobrir, tipo assim, uma porta com senha, e para poder descobrir a senha da porta, tinha que responder uma pergunta, procurar uma pista, enfim, tudo relacionado ao conteúdo trabalhado na disciplina. Aqui, né, eu usei com o pessoal da LIA, aqui é o pessoal da Licomp, né, da licenciatura em computação, que é um curso totalmente EAD, e é possível se usar, sim, uma técnica como essa, totalmente EAD. Eu usei, né, com eles tiveram, não foi uma aula 5, né, eu deixei a sala aberta de 24 horas, eles tinham que procurar, enfim, olhar. Lembrando que cada grupo, gente, tinha uma coisa específica relacionada àquele grupo, para poder, vamos dizer assim, não haver uma cópia também de um grupo para o outro. Então, era uma coisa que a gente ia montando, dá um trabalho bem grande montar uma aula como essa, mas é, como eu falei, extremamente satisfatório. Os alunos gostam e participam bastante dela. Eu entrei uma vez na sala, sei lá, era de noite, assim, bem tarde, tinha gente lá dentro procurando pista até aquele momento sobre aquilo, tá? Então, é o uso de metaverso, tá bom? Que a gente trabalhou. Agora, a gente não está conseguindo mais trabalhar com o Gator porque ele está caro, né? Então, assim, ficou caro trabalhar com o Gator. Vou colocar ali para vocês. Bom, algumas reflexões para vocês pensarem, né? E essas novas gerações, como é que a gente está? Será que essas técnicas que eu estou usando, será que estão sendo adequadas a essa nova geração? Assim, o que eles estão fazendo? O que eu percebo, né, o que a gente percebe também nas avaliações que a gente roda, é que eles gostam desse tipo de coisa. Não é uma aula totalmente expositiva. Lembrando, gente, que a gente não trabalha o semestre inteiro com esse tipo de técnica, né? A gente trabalha com a aula expositiva, eu trabalho muito com a expositiva dialogada, mas a gente trabalha com essas atividades, essas tarefas, essas técnicas ao longo do semestre. Então, tira o aluno daquele contexto dele ficar o tempo inteiro só prestando atenção também na aula, tá? Lembrando, eu gosto muito dessa figurinha, né, que é o novo mito da caverna, que os alunos agora só ficam nessas redes, enfim, o tempo inteiro, né? Diferente um pouquinho daquele mito lá da caverna do Platão. Os alunos agora ficam só nisso, e a gente tem que tirar eles dessa caverna, né? Mexer com esse aluno, tirar ele desse contexto. Enfim, uma perguntinha para vocês agora. Em uma palavra só, o que você espera no ensino no futuro? Quando eu falo futuro breve, tá, gente?
1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Coloca para a gente aí o que você espera do futuro breve. O que você acha que vai acontecer daqui? Em uma palavra, o que você acha sobre isso? Concentração. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Interação. Conflito. Boa, muito bom. Conflito. De novo, interação dinâmica. Significado. Deixa eu ver mais o que vai aparecer aqui. Um pouquinho mais. Pode participar, tá, gente? Integração de novo. Aí voltou de novo uma outra concentração outra vez. Dinâmica. Esperança. E alguém que está preocupado, né? Esperança, significado. Sim, significado tem a ver, sim, com significado. Voltando de novo, olha só, significado é uma palavra que já apareceu mais vezes aqui na nossa nuvem de palavras. Mudança, é importante também que nós façamos isso, e é isso exatamente que eu queria que acontecesse aqui, mostrar que é importante a gente, nós professores, enquanto professores, mudarmos. Repara que a palavra mudança, né, surgiu bastante aí, mudarmos a nossa forma de trabalhar. A gente precisa alinhar essas novas gerações, e não tem jeito de trabalhar do jeito que nós estávamos trabalhando, né? Eu estou aqui para poder impactá-los um pouco, tá? Mexer um pouco com vocês. Gostei bastante dessa palavrinha de ressignificar também, tem a ver um pouco com mudança, mas é exatamente isso também, novo, diálogo. Mudança e significado foram os que mais apareceram aqui na nossa nuvem de palavras, tá? Então, ou seja, é importante realmente uma mudança, né? Tem algumas palavras no chat também. Tem, Lia, não sei, o pessoal pode colocar. Avanço colocar. tecnológico e reaprender. Sim, aprender, boa também. Eu estava esperando realmente essa palavra que está aqui, mudança. Significa que realmente as pessoas entenderam o que eu estou falando. É necessário mudar. É necessário que nós façamos uma boa reflexão, e aí vem com significado, dar significado àquilo que a gente ensina, isso é super importante, e fazermos uma mudança. Por quê? Porque é necessário. E aí embaixo, vocês, né? Será que vocês vão mudar? Será que vocês querem mudar? Esse que é o detalhe importante também sobre isso. Bom, novas técnicas que eu tenho trabalhado aqui. Agora eu estou pesquisando um pouquinho sobre realidade aumentada, já temos aí algumas coisas desenvolvidas sobre a realidade aumentada. Não sei se algum de vocês conhece essa figurinha que tem embaixo, aqui, que tem um sol, tem um planeta, chama MergeCube. É um aplicativo, agora ele é pago também, né? Eu descobri que eles fecharam várias funcionalidades do MergeCube. Eu não sei, esse pessoal gosta de ganhar dinheiro, não deixa a gente trabalhar com os recursos, né? Eu entendo que eles têm que ganhar dinheiro, mas, né, deixa a gente trabalhar também. É super interessante trabalhar com isso, tem vários tipos de trabalho que você pode trabalhar, como realidade aumentada, né? Tem esse aqui do dinossauro. Temos aí realidade virtual, aí a gente já precisa de um óculos como esse que está aqui na minha mão, né? Esse aqui, inclusive, eu comprei para estudo, né? Para poder entender um pouco mais sobre como funciona a realidade virtual. É um equipamento caro, mas eu falei, a gente tem aí a Lia sabe, financiadores tipo FAPEMIG para correr atrás desse negócio. Enfim, a realidade aumentada é mais plausível, porque você precisa praticamente só de um celular. Então, são duas coisas que eu estou aí trabalhando aí recentemente, olhando, observando, começando a trabalhar com isso, tá? Então, eu vou colocar aqui também para vocês, ó, realidade aumentada e realidade virtual, que está aqui, que é uma das técnicas que eu tenho também trabalhado, né? Bom, eu não sei, Lia, dá para poder ver aqui atrás o quadro? A gente tem aqui as técnicas que eu trabalhei com vocês ao longo dessa... Estamos vendo aí as 9 técnicas. Exatamente. Só deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, né? Com 9 técnicas aqui. Então, a gente trabalhou, olha, com programação em blocos, né? Eu tenho uma pira aqui, tá, gente? Eu vou colocar isso aqui na pira. Vou colocar ali uma coisa. O uso de quizzes, né? Quizzes também aqui. O dinâmica do boneco, só para a gente não esquecer que a gente está trabalhando. Dinâmica usando o recorte do papel, outra técnica. Dinâmica do macarrão, vou colocar aqui também. A dinâmica do palito de fósforo. Estou pegando um pedacinho. Você está colocando esses papéis aonde que nós não estamos? Dentro de uma pira ali, que está aqui. Ok. Está aqui do lado. O SI em jogo, que é aquele jogo que a gente trabalhou. O jogo Agile Scrum está aqui.
A Você está modelagem de rasgando? processos. Oi? Você está rasgando Sim, as eu estou peças? pegando um pedaço, é como se fossem várias peças nele. Como se fossem Tá. várias peças. Tem um vídeo de QR Code, o uso de metaverso, tá? Eu não cabe tudo na pira, ela é pequena. A realidade virtual, né, a realidade aumentada, isso tudo está aqui dentro dessa pira que está aqui na frente de vocês. Está aqui, ó. Não sei se ali está conseguindo ver aqui, ó. Tá Sim, tudo agora aqui, tá? sim, agora estamos. Beleza, a gente vai agora colocar um Ué, você vai foguinho pôr aqui. fogo? Exatamente, né? O que a gente pega são várias peças, né? Estão aqui juntas, etc. Vamos juntar isso tudo, pensar nisso, sai um monte de coisa daqui de dentro, e a gente tem que pensar o que é isso que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando exatamente com aprendizagem ativa. Exatamente essas técnicas que é esse conjunto de peças, todas formam aí o que a gente chama de aprendizagem ativa, que eu trabalho com os alunos já tem um certo tempo aí. Bom, falando agora só para a gente fechar a palestra, depois abrir para vocês perguntarem, a gente tem agora um fator novo, que é a inteligência artificial, que está chegando cada vez mais forte dentro da sala de aula. A gente está vendo os alunos, como eu disse, né, os alunos nem usam o Google mais, né, eles já estão usando a IA generativa, tipo o ChatGPT, o Gemini, para trabalhar. Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. E aí aquela geração beta vai chegar para vocês, e é uma geração que já nasceu na inteligência artificial. E a gente tem que pensar como trabalhar com elas. Fica aí uma reflexão para vocês também. O Tadeu está aqui na sala, eu queria mostrar um pouquinho, não vai dar para a gente mostrar ele funcionando. Eu vou mostrar rapidamente aqui. Li, eu tenho um tempinho aí ainda? Tem sim, professor. Tem sim. Tem. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente aqui uma coisa aqui. Deixa eu só pegar aqui. Espera um pouquinho só, que eu vou colocar... Eu acho que eu botei a palestra de novo, né? Espera um pouquinho só. Deixa eu só abrir aqui, porque são muitas janelas abertas. Eu abri um monte de janelas por causa dos vídeos. Agora eu vou colocar aqui. Bom, vamos lá. Esse Active Teaching é uma ferramenta que o meu amigo Tadeu, que está aí, implementou, tá? É de uso gratuito, o Tadeu depois vai disponibilizar, é uma ferramenta que vocês podem utilizar para poder planejar a aula de vocês. Deixa eu sair dela aqui, mostrar a tela principal, é essa aqui, você pode usar ela para poder planejar suas aulas usando aí a aprendizagem ativa. E qual é o intuito dessa ferramenta? Ela é derivada da minha tese de doutorado, lá eu fiz uma ferramenta, só que naquela época não tinha inteligência artificial. Os meninos do Tadeu pegaram e incrementaram, assim, muito bem essa nova plataforma. Chamaram de Active Teaching. Antigamente eu chamava de Alka System. E agora Active Teaching. Eu vou entrar nela aqui rapidamente para mostrar. Eu não vou fazer muita coisa nela, não, por conta do tempo, tá, gente? Senão a gente extrapola muito tempo aí. Você entrando... Ô, Rony, meu filho, dá um Ctrl e rodinha aí, que tá pequenininho pra caramba. Tá pequeno? Deixa eu ver. Ctrl rodinha, peraí. Ver se... Opa, peraí. Caiu aqui, Tadeu. Peraí, deixa eu só botar de novo. Aí, melhorou? Tá pequeno ainda, mas... Dá um zoom no navegador. Deixa eu colocar um zoom, peraí. Deixa eu colocar aqui, ampliar. Melhorou? Um pouco, ainda tá pequeno. Vamos botar um pouquinho maior. Aí. Ó, aí, tá ótimo. Bom? Bom. Vou colocar aqui, né? Tadeu falou comigo que talvez ela não esteja funcionando. Eu vou mostrar alguma das funcionalidades. Você pode gerar uma atividade, ele traz essa tela. Você coloca aqui o tipo de atividade que você quer trabalhar. Eu vou colocar como teste, tá bom? Teste. Seleciona aqui a disciplina, por exemplo, vocês podem colocar, tem várias disciplinas para vocês trabalharem, né? Vou pegar matemática, que estamos aqui dentro do programa de educação matemática, e aqui você vai selecionar algumas técnicas de metodologias ativas que são derivadas lá da minha tese. Eu acredito que depois a gente pode incrementar algumas dessas. Então, você pode criar, por exemplo, eu quero usar animações, por exemplo, deixa eu ver com outro, com aprendizagem baseada em problemas. Vamos supor, vou cruzar essas duas técnicas. Qual é o tipo de ensino? Eu vou pegar para o ensino fundamental, médio, superior ou técnico, né? Eu vou pegar para o ensino fundamental. O conteúdo específico que eu vou trabalhar, deixa eu trabalhar alguma coisa, vamos supor que fosse geometria, por exemplo, né? Eu não sei, o pessoal me corrige se eu estiver falando, opa, eu escrevi errado, geometria. Geometria, eu vou adicionar.
os recursos. Aí você pode colocar o que você tem para recursos trabalhando, é lógico, né? Tem a ver com isso aqui, né? Então, ou seja, tem que colocar a caneta. Vamos colocar, você tem um projetor, por exemplo. Vamos colocar aqui projetor, que você tem lá na sala, uma TV, tá? Corta Projetor, papel. TV, isso aí. Ali falou corda, por exemplo, papel, pronto. E aí, aqui, gente, vem. Eu não vou explicar isso para vocês, não. Tem um negócio chamado taxonomia de Bloom, né? Que a ideia dos alunos do Tadeu, orientados por ele, exatamente foi trabalhar com essas vertentes da taxonomia do Bloom, que é memorizar, e tem esses verbos, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Eu não vou entrar muito nisso aqui, não, tá? Mas depois a gente pode falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Aqui vem alguns objetivos que você pode colocar. Mônica, apareceu aqui forçar o encerramento de aplicativo. Seu computador aí deu uma... O meu? É o seu. Não, o meu está funcionando, está na tela. Normal. Okay. Não, não é o meu aqui. Ixi. Tá ok, pode continuar. Ô, Rony, tem que selecionar algum verbo, tá? Senão dá problema. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar como sendo, por exemplo, identificar. Tadeu, acho que tem que selecionar um de cada um, né? Vou chutar. Relacionar, por exemplo. Não precisa ser cada um, não. Pode ser um só. E aí embaixo o objetivo da atividade ele preenche automático. Isso, aí ele coloca aqui, ó. Eu não sei, né, Tadeu, se vai funcionar aqui, porque isso aqui é ligado numa API do Gemini gratuita, tá? Eu vou tentar colocar gerar atividade aqui, vamos ver se ele vai gerar, vai demorar um pouquinho, alguns segundos aí, enfim, vamos ver se vai gerar aí. Se não der e você quiser mostrar o resultado, você loga com o meu login e senha, deixa eu te passar aqui no seu WhatsApp. Vamos esperar um pouquinho para ver se vai gerar aqui. Eu espero que gere. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui, Tadeu. A ideia aqui, gente, é que essa ferramenta gere a aula para vocês, o planejamento todo da aula, para que vocês possam usar, né, em sala de aula. Eu não sei se ela vai funcionar, porque como é um trabalho de conclusão de curso dos alunos do Tadeu, ele gerou aqui a atividade, ó, prévia da atividade de teste, gerou. Minutos, geometria, aprendizado baseado em problemas, o tempo da atividade, 100 minutos. Ao final da atividade, os alunos serão capazes de compreender o conceito de figuras geométricas, planos espaciais simples através da exploração prática. Aí entram os verbos da taxonomia de Bloom. Identificar, memorizar, reconhecer, nomear figuras geométricas, planas, depois relacionar, associar figuras geométricas a objetos cotidianos, modificar, construir figuras geométricas, diferenciar, distinguir figuras geométricas com base, estimar, fazer estimativas, desenhar, projetar e desenhar. E aqui vem os materiais necessários: projetor, uma TV como alternativa ao projetor, que é bem comum na escola, corda, papel, e aqui vem as etapas detalhadas dessa atividade para vocês trabalharem com os alunos. Eu não vou aqui ficar lendo tudo, tá? Porque senão não dá tempo também. Mas vocês têm toda a aula planejada, né? Isso aqui foi gerado por um IA, e aí, se foi gerado por um IA, é importante que vocês deem uma olhada, e sempre o papel final de vai colocar uma técnica dessa, se ela está adequada ou não, é sua como professor, lembre-se disso, mas já está uma aula criada para você, para poder implantar dentro da sala. E aí você pode salvar, né, aqui a plataforma coloca pública, visível para outros professores, você pode colocar como sendo privada também, somente para você, tá? Então, eu vou colocar aqui como sendo pública, tá? E aí você salva essa atividade para você trabalhar com os alunos. Como eu falei, é bom que você dê uma olhada, né, no que foi gerado, ver se realmente tem significado diante daquele conteúdo que você quer trabalhar, que tem que ter significado. E verifique se é possível ou não colocar. Se não, gente, vocês podem pedir para gerar de novo ou fazer adequações necessárias dentro dessa própria técnica que foi aqui gerada. Eu vou voltar lá para a apresentação agora de novo. Lembrando, essa ferramenta, né, foi aí desenvolvida pelos alunos do professor Tadeu, que está aqui na sala, tá? Deixa eu colocar lá os slides de novo para a gente terminar aqui a palestra. Voltou os slides aí? Sim. Voltou. Beleza. Então, temos aqui, né, Active Teaching para vocês e algumas reflexões aí que eu gostaria de deixar para que vocês pensem um pouquinho, tá? Olha o que eu coloquei. Sempre foi assim e deu certo. Lembra do vinho? Sempre foi assim e deu certo, né? É uma coisa recorrente que a gente tem.
É o medo de mudar, porque envolve uma mudança. Lembra da palavra que vocês colocaram? Mudança. Então, você precisa mudar. Exige de você, como professor, querer mudar. Se você não quiser mudar, não tem como. Você vai ficar bebendo aquele vinho a vida inteira. Né? Será que ele vai funcionar a vida inteira? Não sei. Então, existe isso, né? Para você refletir, você precisa mudar. Outra coisa, técnicas como essas que eu mostrei levam tempo. Né? Isso você tem que ter um tempo para poder planejar, para poder aplicá-las. Por exemplo, aquela técnica do QR Code, você tem que chegar antes dos alunos, pegar os QR Codes tudo na sala, fazer um mapa, às vezes, de uma pista que vai para outra, dá trabalho, dá trabalho. Então, técnicas alternativas bem feitas dão trabalho, mas é importante, tá? E aí vale para você. Vai mudar? A mudança é sua. Outra coisa, a gente não forma somente alunos, mas professores, mas sim seres humanos. E enquanto isso, a gente está ensinando os alunos a ter também pensamento crítico, que é outra coisa que também muita gente vê da aprendizagem ativa, porque, afinal de contas, eles vão trabalhando em cima dos conceitos. Então, o pensamento crítico surge. Nós não formamos somente alunos, a gente forma também seres humanos. Outra coisa, será que há muito tempo o professor deveria ter saído do lugar de mestre, aquele, né, que sabe tudo, enfim, né, não sabe o conteúdo, se já existir? Gente, conteúdo, né, se você for passar conteúdo só, não precisa esquentar a cabeça, está no livro, está na apostila, está na internet, está no IA. O que você pode fazer enquanto professor? Mude. É a mudança que você tem que ter. Então, ou seja, o professor ele tem que ser um cara que vai, além de passar o conteúdo, né? Ele não pode ser o que eu chamo de dador de aula, né? Um cara que só dá aula, eu vou lá e dou minha aula e pronto. Não é isso. Você tem que entender seu papel na relação entre aluno e professor. Muita gente fala do triângulo didático, aluno, professor, conteúdo. Beleza, tudo bem. Então, qual é o seu papel dentro desse triângulo didático? Somente dador de aula, ou seja, dador do conteúdo? Não. Pensa nisso. É necessário mudar. E outra coisa, para a pessoa aprender, ela precisa relacionar, colocar os pares para relacionar, ou seja, a aprendizagem ativa também tem muito a ver com isso, né? Colocar os alunos em grupos, para poder trocar ideia entre eles, para se relacionar. Isso é uma coisa do cotidiano. Né? Afinal de contas, eles vão trabalhar em empresas. Aqui a gente forma muito o pessoal de SI, que vai trabalhar em empresa, vai trabalhar em grupo. Então, essas atividades também estimulam esse tipo de prática nos alunos. Então, fica para vocês essa reflexão, tá? Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, me desculpo por qualquer coisa, e agora ali eu fico aí disponível para poder responder aí as perguntas do pessoal. Muito obrigado. Obrigada, professor Rony. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Adoro suas mágicas. A gente gostaria de ter muitas mágicas, mas hoje apareceu só uma, devido ser online, né? E mesmo sendo Exatamente. online, eu acho, mesmo sendo online, tivemos aí muitas demonstrações e práticas e aí a interatividade. Vou abrir agora para perguntas. Tem vontade. Vamos ver. O Gregson já está com a mão levantada. Só não vale me perguntar, Lia, como que faz uma mágica, tá? Não, porque mágico nenhum conta isso, tá? Mágico nenhum. Isso aí Exatamente, exatamente. Gregson, a gente não pode revelar o segredo, senão a gente acaba com a magia do negócio. Não, aí acaba, né? Não pode. Gregson, por favor. Boa noite, colegas. Boa noite, Gregson. Sou Rony. Primeiramente, agradecer. Gostei muito desse seminário. Tem muita relação com tudo que eu já pesquiso desde o mestrado, até muito antes dele. E falar um pouco dessa plataforma que você apresentou agora aí no final, que ela é integrada com a API do Gemini. Sim. E aí dizer que eu também estou fazendo uma plataforma muito semelhante a essa. Só que eu uso o API da Cloud, e aí o foco da minha plataforma é trabalhar com metodologia de sala de aula invertida. E aí o que eu gostaria de perguntar em relação à sua plataforma é se ela tem um espaço para os professores trocarem materiais, de terem um espaço colaborativo, porque a minha plataforma eu inseri isso, em um espaço para formação, para ter trocas ali, né, entre os docentes, porque você colocou a opção de colocar
O Público planejamento ou privado, é isso? público ou privado, o meu já é público por conta da questão de colaboração. Sim. Mas o que você acha dessas questões de inserção mesmo do sistema colaborativo na sua plataforma? Tem? Então, eu vou até passar depois para o Tadeu, porque assim, a plataforma não é minha, né, Gregson? Os alunos do Tadeu criaram uma plataforma nova baseada na que eu tinha desenvolvido. O que eu tinha desenvolvido é uma plataforma bem rudimentar, que foi da minha tese. A ideia, naquela época, não tínhamos inteligência artificial. Para você ter ideia, era um trabalho assim, quase que hercúleo mesmo, sabe? Pegava os anais todos que a gente tinha, né, de eventos, e buscava as técnicas e cadastrava manualmente na ferramenta. A gente chegou até a pensar como fazer isso de uma forma automatizada, não conseguimos. O Tadeu teve uma ideia com os alunos dele de criar essa ferramenta, que eu achei sensacional. Eu participei, inclusive, da banca dos meninos, eu falei até para poder jogarmos essa plataforma para frente e continuarmos o projeto. O Tadeu depois coloca, acho que já está registrado, né, Tadeu? A ferramenta já está registrada. Mas a ideia realmente é assim, o Tadeu vai te responder isso melhor do que eu, porque a plataforma é dele, não é minha, não foi eu que desenvolvi. Mas, basicamente, eu acho que assim, essa questão também da colaboração pode acontecer ali na parte pública, né, que tem no coisa. Porque tem algumas técnicas que você, como professor, talvez não queira compartilhar com outros, se você coloca como sendo privado. Você diz, não, essa eu não quero compartilhar, vou ficar comigo mesmo. Não é que é uma questão de, por exemplo, eu não quero realmente, é porque é uma opção sua. Você tem a opção de colocar pública ou colocar privada, é uma opção do professor. Não todas as técnicas. Então, assim, ele te pergunta realmente se você colocar pública ou privada. Eu vou passar a palavra agora para o Tadeu falar um pouquinho. Tadeu, fala um pouquinho sobre a plataforma. O Rony está me jogando a fogueira, né? A palestra sua. Vamos lá. Greg, então, a plataforma, assim, a gente tem todas as questões de colaboração implementada nela, porque até mesmo os alunos tiveram disciplinas na graduação de sistemas colaborativos. Então, a gente se baseia no modelo de colaboração 3C, né, que é cooperação, comunicação, esqueci o outro. Coordenação. Coordenação, junto com a percepção e memória social, que aquilo lá permeia. Então, a gente implementou funcionalidades assim. Então, a gente tem o público e o privado, igual o Rony falou, privado, para caso o professor não queira compartilhar determinada técnica, mas tem um outro propósito também, que a ferramenta não serve só para ensino básico, superior, e a gente botou um asterisco no técnico, porque, na verdade, a plataforma pode gerar dinâmicas de treinamento organizacional. Então, imagina que a Petrobras quer fazer um treinamento, né, e que não é compartilhável, por causa de questões de segurança de informação, de propriedade intelectual, etc. Então, a gente colocou privado por causa disso. Mas toda a parte pública na nossa plataforma implementa coisas do 3C e implementa coisas de mídia social. Você pode curtir, dar nota, comentar, compartilhar, reutilizar, e aí, indo para a questão de percepção, quando você copia uma atividade pública de alguém recebe uma notificação que você foi copiado, e aí tem umas opções de gamificação que ele vai subir no ranking de pontuação de atividades de professores. Então, tem todas essas questões que foram implementadas no TCC de graduação desses alunos nessa ferramenta. Gregson, respondido? Sim, muito bom, muito obrigado, viu, professor Rony e professor Tadeu. Obrigado a você. Lia? Está sem áudio, Lia. Agora sim. Obrigada, Gregson. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos esperar o pessoal perguntar. Pode perguntar, a gente não morde, não. Perguntar ou quiser compartilhar alguma experiência Sim. que vocês têm em sala de aula. Por favor. Aqui no chat, enquanto você falava, algumas pessoas também colocavam que tem óculos de realidade virtual, que comprou, mas que está na caixa, né? Ótimo. Comprou, eu comprei um aqui para fazer teste, Lia. Está aqui, ó, para fazer teste. Ainda estou aprendendo um pouquinho sobre realidade virtual e realidade aumentada. Começando a aprender um pouquinho sobre isso. Então, tá joia. Mais alguma colocação, pessoal? Ninguém? Tá todo mundo quieto. Você sabe que eu fico preocupado. Rony, ninguém faz nenhuma atividade aprendizagem ativa, assim, na sala de aula, eu duvido, todos fazem.
A Franciele está rindo, porque todos fazem algum tipo de atividade, mas está todo mundo quietinho. Ó, então, se ninguém falar, eu vou falar, tá? Eu vou Fala, fazer Tadeu. pergunta. Fica à vontade, Tadeu. Ô, Rony, então, fala um pouquinho para o pessoal, né? Aqui a gente tem vários alunos, vários professores, mas como é um programa, né, de educação matemática, eu acho que 90% dos que estão aqui são Sim. docentes em Sim. algum nível, né? Então, conversa com a gente um pouquinho, Rony, quais são as dificuldades de se implementar a aprendizagem ativa no ensino público, né? Que a gente sabe que, por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora não tem muitos recursos Exatamente. para implementar. Então, como é que a gente se desdobra, rebola e pensa para aplicar dentro do ensino público? Por exemplo, né, a aprendizagem desplugada, que você e a Kátia utilizam em escolas, movimento maker, que de alguma forma vocês utilizam em escola. Mas como é que é o desafio de fazer isso? Pois é, Tadeu, essa é uma pergunta excepcional, porque o contexto público é bem diferente do contexto particular, né? Com a escola pública realmente não tem recurso. E o que a gente tem que fazer? É meio que quase que um malabarismo, pensando no que a escola tem, em termos de recurso, e o que a gente quer implementar. Por exemplo, o caso, a Lia participou, inclusive, desse TCC da minha aluna, né? Que a gente fez exatamente ensinar eles a programar, vamos dizer assim, desplugado. Né? Programar desplugado, o pessoal que não sabe, né, é programar sem o uso do computador. O que a gente tinha como recurso, por exemplo, na escola, inclusive foi a escola da CAT que a gente usou. EVA, que é uma coisa que vocês têm sempre dentro de sala de aula, todo professor de escola pública tem um EVA, a gente usou EVA, a gente usou cartolina, a gente usou folha, a gente usou papel normal mesmo. Então, ou seja, recursos possíveis. O que você, enquanto professor, precisa fazer? Primeiro, detectar qual é o conteúdo que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com conteúdo tal. Aí eu vou até a escola e busco o que é que tem de recurso, né? Uma corda, tesoura, cola, EVA. Beleza, aí agora você vai chegar em casa, pensar e planejar a sua aula de aprendizagem ativa baseado naquilo. Uma ferramenta como você deu já tem, inclusive, como passar os recursos para que ela já possa dar como sugestão alguma coisa para a gente. Eu acho que o mais importante de um professor trabalhar com isso dentro da escola é querer, primeiro, mudar, aquela palavra mudança mesmo, ou seja, querer inovar, sair fora daquela aula que ele dá há muito tempo e trabalhar com os recursos que ele tem. Em escolas públicas, né, por exemplo, laboratório, é um problema que a gente tem muito grande em escola pública, porque os laboratórios têm lá 20 máquinas e 5 máquinas estão funcionando. Por quê? Falta de suporte, enfim. Então, não dá para trabalhar com laboratório, por exemplo, no caso que eu fui usar com a aluna, né, que a gente foi. Então, vamos trabalhar de forma desplugada, sem usar laboratório. É o recurso que a gente tinha. Então, na escola pública, a gente realmente tem que trabalhar com o que é possível de se fazer. Muitas vezes, e eu acredito que muitos aqui também, investem do próprio dinheiro para comprar o material para levar para os alunos, com certeza, para trabalhar com uma técnica dessa lá na escola, sendo que a escola, nem a escola tem o próprio recurso. E muitos de vocês já devem ter feito isso. Eu sei porque eu tenho uma professora em casa e ela faz isso. Normalmente, não sempre, mas ela faz, né? Agora, a gente pode também juntar em casa N coisas, tipo aqui em casa, junta-se, por exemplo, rolinhos de papel higiênico, embalagens, coisas que a gente pode utilizar no cotidiano, tá? Respondido? Respondido e um complemento da pergunta, tá? Agora. Sim, claro. A grande questão é, né, a gente como engrenagens, né, de universidades públicas, que a gente tem, inclusive, uma das nossas funcionalidades é a extensão, né, trazer o que as nossas pesquisas têm para a sociedade de alguma forma. Como que você enxerga possíveis formas de levar um possível recurso, financiamento para as escolas de Juiz de Fora, pensando que, por exemplo, né, Juiz de Fora tem Funalfa, Juiz de Fora tem um montão de órgãos associados à Prefeitura de Juiz de Fora, órgão de financiamento, eu sei que tem editais, Sim. mas pensando nesse sentido, mas em programas tipo a Prefeitura daqui de onde que eu moro, né, a Prefeitura de Niterói, que tem programas que possam incentivar a extensão da universidade em escolas públicas. Como é que vocês enxergam dessa forma e como que isso poderia funcionar em Juiz de Fora? Bom, Tadeu, todo o projeto de extensão, né, a gente tem aqui
tem uma pró-reitoria, a universidade tem uma pró-reitoria específica para lidar com, né, a extensão. A gente tem que ficar de olho muito nos editais. Por exemplo, tem alguns editais que são ligados à FAPEMIG, enfim, nenhum ligado à prefeitura em si. Mas nada impede também que nós, enquanto professores, possamos também correr atrás da prefeitura, levar um projeto, por exemplo, à prefeitura para ser aprovado. Tá? Eu não vejo problema nisso. Um projeto que eu posso citar como exemplo, que a gente trabalha com escolas públicas, mas a gente não leva lá, tá? A gente traz os alunos aqui na universidade, que é esse usando o Mindstorm, são esses kits da Lego. Por que a gente não leva até a escola? Porque tem todo um aparato desses kits, são kits difíceis de transportar, não tem problema. O pessoal correu atrás de verba para poder pegar um ônibus lá na escola, pegar os meninos, trazer aqui na universidade, e depois daqui levar para a escola novamente. Então, correu-se atrás, tá? E aí tem verba parlamentar no meio dessa história toda, enfim, é um projeto de extensão bem bacana. Então é possível, sim, a gente fazer esse tipo de coisa. Eu acho, né? Eu gostaria muito de fazer, mas a gente tem que ficar de olho muito nos editais. Qual é o grande problema que eu vejo dos editais? É porque um edital para a universidade toda. Então a gente entra numa concorrência muito grande. Nem sempre a gente consegue a aprovação daquele edital. E aí cabe também uma parceria, talvez, com o diretor da escola, que conhece, às vezes, alguém, por exemplo, na Câmara, que dos vereadores em Juiz de Fora, para conseguir um recurso para trabalhar. Exemplo, realidade aumentada. O que a gente precisa? Celular. A escola não tem celular. Vamos correr atrás de celular. Vamos correr atrás de uma verba parlamentar, alguma coisa nesse sentido, para trabalhar isso. É possível, mas basta a gente ter aquela vontade, a mudança, querer trabalhar com isso. Respondi? Obrigado. Respondido demais. Valeu. Beleza, Tadeu. Obrigado a você. O Rony, Tadeu, só fazer uma observação. Além de toda essa busca por recurso, o professor Rony, ele mencionou e destacou a palavra mudança, né? Porque para você trabalhar com metodologias ativas, além dos recursos, é claro que são importantíssimos, mas tem que haver essa mudança. No ensino superior, eu vou falar no ensino superior, e olhando para a universidade pública, né? Para os nossos colegas, vamos olhar para a nossa casa, né? A gente observa que muitos colegas não querem fazer mudança. Sim. Eles querem simplesmente continuar dando a aula que o professor dele deu há 20 anos atrás. Nem foi ele que deu há 20 anos, foi o professor que deu há 20 anos, e assim continua. Então, essa mudança, ela tem que acontecer, né? O Tadeu colocou muito bom ali. Tem que ter coragem para mudar. Coragem. Exatamente, coragem mesmo. Muita coragem. Porque o professor, ele é acomodado, então ele não quer mudar, mas aí ele não tem coragem. Para que ele vai ter coragem, né? Ele sabe o que ele vai dizer? O meu colega dá aula somente expositiva e ganha a mesma coisa que eu. Por que eu vou fazer essa mudança, né? Então ele é muito acomodado. Então essa mudança, ela é necessária para nós, né? Para nós do ensino superior de instituição pública. Para a escola, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, isso mesmo, Alice, eu nasci assim, e vou continuar assim. Nas escolas públicas, eu acho que a estrutura talvez seja o maior problema, né? Na falta de capacitação em metodologias ativas, eu acredito, professor Rony, professor Tadeu, há necessidade sim, mas já teve muita, né? A gente observa que houve muita formação continuada nessa área, e a gente observa que não está acontecendo essa mudança, né? Então, precisamos mudar mesmo, a palavra em destaque é mudar. É só fazer esse adendo aqui. É isso mesmo, Lia. Exatamente. O professor tem que querer mudar. Uma coisa que eu sempre falo, professor, tipo, igual você falou, eu vou ganhar a mesma coisa. Não pensa em você, pensa no aluno que você está formando, porque a gente não forma só o aluno, a gente forma seres humanos, entendeu? Então, assim, eles têm que sair da caixinha, sabe? Daquela caixinha que eles estão ali acostumados. Então, é importante que nós, enquanto professores, façamos a nossa função, além, né, vou dizer assim, de dador de aula, eu gosto dessa palavra, dador de aulas, de sair de um dador de aulas, para poder realmente fazer parte da formação daquele aluno, fazer com que o conteúdo tenha significado para ele, onde ele vai usar aquilo, o que ele vai fazer com aquilo. Isso é super importante também. Como você falou, a gente teve várias, né, iniciativas de aprendizagem, mas parece que o pessoal não vou dizer que não aderiu, mas ainda fica acomodado. Por quê? Trabalhar com aprendizagem ativa é uma coisa que dá trabalho. E muitas vezes muitos professores são acomodados e não querem trabalho.
E aí, o Tadeu trouxe uma palavra muito boa que o Mariano gosta de usar bastante. Tem que ter coragem, realmente coragem mesmo, e vontade para poder mudar. Sair da zona de conforto, né, Daniela? Exatamente, Lia. Exatamente. Quem escreveu isso foi a Daniela aqui no chat.